E aí, pessoal, estamos aqui então para o nosso terceiro vídeo, com muitas sugestões interessantes de temas, a participação de espectadores, especialmente de alunos, de alunas que estão dando várias sugestões legais, principalmente a existência para fazer uma vinheta para o canal, colocar uma musiquinha. Eu vou ajustando isso, né? Correria de fim de ano, acompanhando o pessoal nos vestibulares, processo de recuperação. Quem sabe aí nas férias eu dedique um pouco mais de tempo para dar uma melhorada aí no aspecto, né, desses vídeos. Mas por enquanto eu estou priorizando a questão do conteúdo. E só para fazer um esclarecimento, eu disse no primeiro vídeo, eu reforço, esse é um canal de provocação. Eu não tenho a menor intenção de te convencer sobre nenhum assunto ou de te conduzir a alguma verdade absoluta. Inclusive questiono profundamente a existência dessas verdades simples, rápidas, que deem conta de responder situações complexas, elaboradas e que precisam da multiplicidade do pensamento até para se construírem, né? Nesse canal é importante não são as respostas, são as perguntas. Então as provocações elas vêm justamente nesse sentido. Aliás, o tema que eu escolhi para a gente conversar um pouco hoje a respeito tem muito a ver com o último acontecimento, né, da sexta-feira, dia 25 de novembro, que foi o falecimento do Fidel Castro. Uma questão que está repercutindo bastante, né? Tinha até um outro tema em mente, mas vou deixar para depois porque é um assunto que bastante gente está agora se propondo a discutir. E aproveito esse gancho não para falar especificamente da morte do Fidel, né? Mas em especial como isso mostra a fragilidade das discussões que se estabelecem hoje em dia, essa dicotomia bastante estéril, bastante improdutiva, essa briga idiota entre quem se posiciona se autodeclarando de esquerda, quem se posiciona se autodeclarando de direita, muita gente que não sabe o que significa ser de esquerda ou de direita, ou que leva a cabo esse posicionamento que além de dicotômico é maniqueísta. Isso inclui o juízo de valores, o que é certo, o que é errado, o que é do bem, o que é do mal, o que pode, o que não pode. Esse tipo de discussão não dá conta, né, de falar hoje em dia da nossa esfera que é tão plural, que é tão complexa, e acaba levando o debate para uma discussão idiota. Não é essa a intenção, né? As pessoas elas fazem parte de um universo subjetivo que é muito mais complexo do que o resumo entre fulano é bom, fulano é mal, fulano fez certo, fulano fez errado. Existem questões que até podem nos levar para soluções mais simples, né, desse juízo de valores, mas em geral o mundo ele se envolve numa esfera ideológica, cultural, que tem muito a ver com a construção temporal de cada lugar, e isso é um problema profundo e complexo demais para a gente simplesmente fazer um juízo de valores e dizer gosto, não gosto, concordo, discordo, é bom, é ruim. A gente precisa superar um pouco para conseguir de fato amadurecer enquanto civilização, enquanto sociedade. No que diz respeito à morte do Fidel, principalmente essa visão dicotômica, né, que eu pretendo provocar um pouco para que a gente possa desconstruir, acaba empobrecendo muito o que a gente conversa sobre o Fidel Castro e sobre Cuba de modo geral. Não dá para tratar Cuba simplesmente a partir do momento em que Fidel assume o poder com a Revolução Cubana, que tem início lá em 1953 e só vai ter o seu desfecho em 59. É preciso voltar um pouco no tempo, por exemplo, para falar dos movimentos, né, de independência da América Espanhola, hoje a América Latina, durante o século XIX. Mais do que esses movimentos de independência, da participação expressiva dos Estados Unidos nesse processo, principalmente na segunda metade do século, com a doutrina que ficou conhecida como Destino Manifesto. Era a autoproclamada vocação estadunidense para que fossem então civilizadores da América Latina. Como tiveram vantagem no processo de industrialização, ao contrário do que não acontece aqui com os países da América Latina, seriam então os estadunidenses os grandes responsáveis por ocupar esse espaço hegemônico das então metrópoles que começavam a se retirar do processo colônia-metrópole, do sistema colonial que vigora desde o século XV, né, na maioria dos países, especialmente a partir do século XVI aqui na América Latina. E então os Estados Unidos, se autoproclamando os grandes civilizadores da América Latina, vão se achar no direito de invadir, especialmente países da América Central,
inclusive Cuba, e muitos dos quais hoje em situação bastante precária, infelizmente, né, do ponto de vista econômico, social, uma forte dependência econômica. Isso inclui, por exemplo, o Haiti. Foi no final do século XVIII o primeiro país do planeta a abolir a escravidão. Nessa época sofreu uma forte repressão vinda da Europa, né, apesar de toda a influência iluminista do movimento de abolição do sistema escravista, houve um embargo, né, nesse período da Europa, que era a potência hegemônica do planeta no período. Países como a República Dominicana, a Porto Rico, que até hoje é um protetorado estadunidense, o Panamá, um país reduzido ao canal que foi construído até lá, duras penas, fortes impactos ambientais e sociais que até hoje perduram no país, e países que foram fortemente massacrados por esse intervencionismo estadunidense já no final do século XIX. Cuba foi um desses países. No começo do século XX, Cuba acabava sendo, na verdade, um paraíso, né? Para a população rica que vinha dos Estados Unidos e da Europa também, e tudo que era proibido, ou legalmente, ou aquilo que era proibido do ponto de vista moral, era permitido em Cuba. Então as famosas casas de prostituição, durante a época da lei seca nos Estados Unidos na década de 20, se produzia muito álcool em Cuba, mansões gigantescas com cassinos, jogos de azar, a verdadeira esbórnia, não é, foi levada para Cuba, para outros países também, mas estou dando enfoque aqui para Cuba. Isso evidentemente desagradou a população, né? Imagina você ter o seu país totalmente transformado num puteiro e a serviço de estrangeiros que iam para lá passar férias. Não é uma questão até aí que envolve essa dicotomia esquerda-direita, essa questão socialismo, capitalismo, comunismo, ditadura. Na verdade é uma questão muito básica do intervencionismo na completa suspensão da autonomia de um país que buscava a sua autonomia, a sua independência, a superação desse modelo escravista, latifundiarista, baseado assim como o Brasil na produção da cana-de-açúcar, e que buscava crescer dentro desse espaço, dentro desse contexto. É daí que inclusive emerge a Revolução Cubana. A Revolução Cubana, ela tentou, desde o princípio, tirar do poder um líder que era um ditador, Fulgêncio Batista, que governava com apoio militar e uma forte ajuda estadunidense, governava ao lado dos grandes latifundiários, já trazendo nesse período a perspectiva da abertura econômica e da exploração das grandes empresas ainda multinacionais, hoje transnacionais. E o momento da Revolução ele emerge de um profundo descontentamento da população cubana, e Fidel Castro, junto com o seu irmão Raul Castro e Che Guevara, que não era cubano, era argentino, de uma elite, inclusive argentina, né? Não há em nenhum momento a necessidade de dizer que esses três emblemáticos líderes da Revolução eram pobres, ou eram ferrados, eram fudidos. Na verdade, a proposta deles era ideológica, de trazer para Cuba autonomia e trazer para Cuba um modelo social que permitisse à população ter direitos básicos assegurados, especialmente o direito à terra, e trazer para o país, do ponto de vista político, essa autonomia sequestrada pelo intervencionismo estrangeiro desde o Destino Manifesto. Com a Guerra Fria no ápice, esse movimento ganha a atenção da União Soviética e, posteriormente, a chegada de Fidel Castro ao poder é que Cuba vai ter esse apoio, né, da União Soviética, que vai se tornar muito mais icônico durante a crise dos mísseis, um episódio bastante forte, bastante emblemático da Guerra Fria, que envolve diretamente, né, a intervenção estadunidense no período, que coincide com o início do embargo econômico, que já dura aí mais de meio século e que trouxe sérios prejuízos a Cuba. Bom, antes de falar da questão do embargo, é preciso definir que a postura do Fidel Castro, depois que ele entra no poder, de fato é uma postura autoritária. É uma postura autoritária, não há, a partir do momento que ele assume o poder, por exemplo, eleições democráticas no âmbito federal, e com apoio também do Exército, ainda que no início especialmente aclamado pela população, ele vai exercer um governo implacável do ponto de vista de não tolerar qualquer tipo de manifestação considerada insurgente ou de alguma forma a manifestação que colocasse em risco a autonomia e a soberania desse governo que chega ao poder através de uma revolução. A gente precisa entender que nenhum processo revolucionário é pacífico, né? E aqui cabe uma provocação fundamental, é muito diferente você, no meio de uma guerrilha, ter pessoas armadas dos dois lados, um lado inclusive com forte apoio estadunidense, o outro lado, em alguns momentos, recebendo apoio soviético,
É diferente comparar esse movimento de guerra, em que se supõe algum tipo de igualdade. Inclusive o lado revolucionário, numericamente, era muito menor do que o lado que estava ao lado de Fulgêncio Batista, mas é diferente comparar esse tipo de movimento de guerrilha, por exemplo, com o genocídio do Holocausto na Alemanha nazista, em que pessoas desarmadas, inocentes, foram levadas covardemente, cruelmente para campos de concentração e ali exterminadas. Da mesma forma como é muito cruel a inanição, né, de que morrem pessoas no mundo inteiro por conta da fome, do desabrigo, do abandono, a completa negação da responsabilidade do Estado e da sociedade de modo geral em permitir que pessoas morram, por exemplo, em 2016, de fome ou de sede, falta de água, falta de alimentos, questões absolutamente essenciais para a sobrevivência humana. Muita gente, tudo bem, azar, não sou eu mesmo, por que aquela pessoa não está trabalhando? É aqui que a gente começa as provocações, né? Na verdade, essa figura, Fidel Castro, é uma figura complexa, como qualquer líder que ficou no poder, ainda mais como ele por muito tempo, um diplomata que teve relação com países do mundo inteiro, que se envolveu em questões bastante controversas, bastante polêmicas, que são contadas, né, tanto de forma passional por quem se opõe a ele, quanto por aquelas pessoas que estão a favor de tudo que ele fez. E aí é que a gente precisa achar algumas questões que eu acho interessantes. Eu vejo muita gente aqui do Brasil, por exemplo, que apoia a intervenção militar, que apoia a ditadura, diz que não foi ditadura, que foi regime, que não foi golpe, que foi revolução, e que tem que armar todo mundo, e que tem que matar quem se opõe ao regime, aquela história papo Raquel Sherazade, sabe? De bandido bom é bandido morto, não gostou, levar pra casa. Esse povo demoniza o Fidel Castro. Eu acho estranho, né? É interessante porque aí a gente começa a ver esse povo mais conservador, bastante reacionário, que não consegue se colocar no lugar do outro, e vem dizer, por exemplo, pô, o Fidel Castro, um filho da puta, homofóbico pra cacete, um racista, e bota o Che Guevara no meio. Em circunstância alguma, a gente deve incentivar ou mesmo ser conivente com movimentos discriminatórios, né? Especialmente a questão do machismo, que é muito forte, do racismo, da homofobia. Agora, eu vejo de forma curiosa como é que essas pessoas que são racistas, que são machistas, que são homofóbicas, que acham que o poder deve ser exercido através da força, através da imposição de um estado de sítio, um estado de exceção, uma ditadura militar, se opondo ferrenhamente ao Fidel Castro, por considerarem que ele trouxe para o país, para Cuba, uma ditadura comunista. Não sou eu quem vai dizer que o país ou não é uma ditadura comunista, mas eu tenho muito interesse em entender o que é que diferencia uma ditadura comunista de uma ditadura capitalista. Eu acho interessante. Na verdade, a extrema esquerda e a extrema direita, né, se é que a gente pode usar esse termo, esquerda e direita, que já está tão desgastado, que já quase não tem mais significado nenhum, por que se diferenciam tanto? Né? Do ponto de vista ideológico, há coisas muito bonitas, mas do ponto de vista prático, o uso da força, o abuso do poder, da autoridade, do autoritarismo para reprimir manifestações sociais, para reprimir a voz do povo, a pluralidade, eu não consigo ver muita diferença. São movimentos radicais, pontas da mesma ferradura, né, diria aí, dentro desse contexto. Cuba, apesar de ser uma república, né, unipartidária, o que é um troço interessante, funciona com a participação popular numa suposta democracia participativa, por exemplo, através do que eles chamam de Assembleia Nacional, das Assembleias Municipais, dos Conselhos Municipais. Então a justificativa cubana para se autoproclamar democrática é que há essa participação em nível municipal, especialmente o poder local, onde a sociedade civil pode se organizar e, institucionalmente ou não, pode fazer parte das decisões tomadas pelo Estado. Essa é outra provocação que eu trago. Aqui no Brasil, esse movimento moralizante de combate à corrupção sempre mira no governo federal, né? E é bastante assustador pensar que as pessoas que estão lá com plaquinha, né, contra a corrupção, salve a gente o Trump, toda essa palhaçada, o povo no município muitas vezes é completamente cúmplice da corrupção. Porque aí na cidade, quando o prefeito é corrupto, ou o vereador é corrupto, se ele é seu tio, seu avô, seu primo, sua cunhada, sua vizinha, seu afilhado, aí não tem problema. E aí a hipocrisia do combate à corrupção fica muito clara. A população aqui em geral,
E digo isso da população brasileira porque sou brasileiro e conheço essas pessoas, mas a população em geral que se manifesta dessa forma rasa contra a corrupção não entende que está se manifestando contra a corrupção que não lhe beneficia, porque é cúmplice. É cúmplice ou às vezes é agente ativo dessa corrupção em escala local, na corrupção municipal, na corrupção do setor privado. Aí vem com aquele papo, né, que sonegar imposto é legítima defesa. Puta que pariu, rico não rouba, desvia, né? É isso. Esse abuso de poder que está na instituição lugar, que está dentro do nosso dia a dia, é que se alastra e contamina o país inteiro. E aí a grande questão aí da falta de participação democrática em Cuba, eu transporto esse problema então para o Brasil. Vamos pensar aqui no Brasil, a gente tem uma democracia? A gente tem de fato participação popular? Ou ao contrário, a criminalização dos movimentos sociais da participação popular genuína? São pontos que a gente precisa refletir. A própria questão da censura. Em Cuba existe censura, existem muitos veículos de comunicação que são suspensos, existe a questão da censura da imprensa, mas e aqui no Brasil? Um monopólio vergonhoso de uma empresa sensacionalista, uma empresa completamente mercenária, que se rende ao interesse, né, de grandes empresas, grandes corporações, para garantir a manutenção do seu próprio poder enquanto agente de informação ou de desinformação. A nossa imprensa não é informativa, ela é publicitária, né? Ela dissemina o caos e o medo para legitimar a violência, para legitimar a repressão, para estimular as pessoas a não participar da vida pública do país, a não ser de acordo com os interesses que ela defende, com os interesses que ela levanta, né? A situação acaba sendo essa. Voltando à questão de Cuba, apesar do embargo econômico, né, essa suposta reaproximação, que apesar agora de Fidel ter morrido, seria facilitada pela postura um pouco mais flexível de Raul Castro, que se manifestou bastante favorável a essa medida enquanto Obama lutava, remando contra a maré no Congresso estadunidense para essa reaproximação. Veremos agora o que Trump tem a dizer a respeito, né? Já que lá de Cuba muitos refugiados acabam deixando o país para ir para a Flórida. Aliás, esse é outro argumento horrível, viu? O povo lá de Cuba é tão bosta o país que quer sair de lá, vai nadando até Miami. Moçada, existem cerca de 65 milhões de refugiados no mundo inteiro, né? Muitos estão no continente africano, muitos estão no continente asiático, especialmente na região do Oriente Médio. No Oriente Médio são mais de 5 milhões de refugiados, 1 milhão de refugiados do Oriente Médio e do Norte da África na Europa. E aí, sabe, assumir que a falha é do sistema político cubano é um erro infantil, inocente, né? Dentro desse contexto, o que Cuba conseguiu fazer, apesar do embargo, apesar de um regime bastante autoritário exercido pelo Fidel, do ponto de vista do desenvolvimento da saúde, Cuba é referência da saúde mundial, não sou eu que estou falando. Pesquisa aí na internet, né? Procure especialistas do mundo inteiro falando a respeito da medicina, a educação, um sistema altamente inclusivo, o índice de analfabetismo que tange a zero, a mortalidade infantil que tange a zero. Não há regalias, não há de fato acesso à esfera do consumo, que aqui no Brasil é tão estimulada nos moldes estadunidenses, essa avidez pelo consumismo lá não existe, mas há o mínimo necessário para que a pessoa não morra de fome, não more na rua. Mas a liberdade de escolha, essa é outra questão bastante subjetiva. Você tem escolha na hora que você é obrigado a se endividar para seguir a moda? Então, é um negócio complicado. A gente também acaba sendo escravizado pela nossa rotina de trabalhar para pagar a conta. Comprar um monte de coisa que a gente não precisa, com dinheiro que a gente não tem, para de alguma forma impressionar quem a gente conhece, fingindo ser uma pessoa que a gente não é. Você já pensou nisso? Isso é uma ditadura ideológica. É sutil, né? Mas o consumismo faz isso. A sociedade do espetáculo é justamente nessa esfera que se manifesta. Se lá você tem um batalhão de gente usando a mesma camiseta porque o governo distribui, aqui você tem um batalhão de gente usando a mesma camiseta que pagou caro pra cacete porque tá na moda. Então é necessário avaliar muito bem quando a gente faz esse juízo de valores, o que é liberdade, o que não é, o que é democracia, o que não é, o que é tirania, o que não é. Porque temos os nossos próprios problemas aqui no nosso país e a gente precisa ter isso em vista na hora de simplesmente condenar uma prática que a gente enxerga em outro local, sem levar em consideração como de fato é a situação naquele local e principalmente como é a situação no nosso país, no nosso lugar, na nossa esfera, onde se dão, né, as nossas relações sociais e de fato o local em que a gente pode causar algum tipo de mudança,
de fato trazer uma convivência que seja mais democrática, que seja mais participativa, que seja mais prudente e que seja mais responsável. As expectativas com relação a Cuba, por enquanto, especulação. Não é? É provável que, como eu disse, com o Raul Castro haja uma maior flexibilização nessa questão da abertura política, econômica e essa aproximação ideológica. Não pensem em hipótese nenhuma que a população de Cuba é passiva. Conheci algumas pessoas, nunca tive a oportunidade de estar na ilha, mas conheci pessoas que mostraram um conhecimento formidável. A situação do país para eles não é nenhuma novidade, tecem críticas muito inteligentes e muito coerentes sobre a situação, têm consciência disso e ao mesmo tempo dizem que de outra forma, não fosse Fidel no poder, fosse um presidente, fosse alguém democraticamente eleito a cada 4 anos, isso não é garantia nenhuma de que haveria mais democracia ou que haveria mais desenvolvimento dentro do país. Essas suposições de um passado que não existiu, de um futuro que talvez viesse a existir, são conjecturas e especulações que não nos levam a muitos lugares. O que eu disse que dá para fazer é comparar Cuba com países vizinhos ali da mesma região e que têm indicadores sociais muito piores. Isso não justifica absolutamente o autoritarismo de Fidel, mas, volto a dizer, é necessário levar em consideração a questão histórica em que se deu a Revolução e a pressão estadunidense, especialmente, que durante todo esse tempo de embargo, mais de meio século, esmagando, pressionando Cuba para que se rendesse a esse modelo hegemônico global, especialmente após 91 com o fim da União Soviética, de que forma reagiriam, não é? Tivemos a Operação Condor, as ditaduras militares na América Latina. Hoje vemos novamente uma interferência grande com a judicialização da política, golpes sistemáticos que vêm afetando a América Latina, a reconstrução desse modelo presidencialista forjado, não é? Em que golpes e manobras do legislativo e do judiciário acabam por suspender o valor democrático e a legitimação do voto popular. E disso ninguém fala. Então são questões preocupantes, às quais a gente deve estar sempre atentos para não incorrer nesse falso juízo de valores que não nos leva a lugar nenhum. As provocações ficam aí. Mais uma vez convido vocês a participar. Não é um assunto fácil. Reforço que não pretendo chegar a verdades absolutas, nem convencer as pessoas sobre algum tipo de verdade absoluta. A ideia é justamente fomentar o pensamento para a gente sair dessa esfera viciada do senso comum, das verdades rasas, e construir alguma coisa que possa transcender. A gente está precisando, né? O Fidel agora morre, é um dos últimos ícones vivos da Guerra Fria, e a gente percebe que pouco material novo está sendo produzido. A discussão nossa ainda é macartista, né? Ainda é uma discussão que às vezes me faz pensar que o Muro de Berlim ainda está em pé. Não é? A gente tem que superar, a gente tem que transcender para de fato construir algo novo e que seja bom, não só para um ou para um pequeno grupo, mas democraticamente para todos e para todas. Nesse ponto de vista, a gente ainda tem muito o que construir. Agradeço a paciência de vocês. Teve gente que reclamou que o vídeo está longo, reclamava do textão, agora reclama do vídeo longo, desculpa. Eu vou fazendo as amarrações, não consigo construir verdades muito rápidas. Essa discussão, inclusive, é longa, é infinita. Só deixo aqui as pontinhas, as amarrações, vocês é que fazem aí, pesquisando, conversando. Fico feliz de gente que está me dando feedback, dizendo que está mostrando vídeo para familiares, para amigos e que daí surgem discussões novas. Esse é o motivo de eu ter feito esse canal. É fomentar essa discussão crítica, reflexiva e que a partir daqui a educação possa ser construída como um processo transformador e emancipador do nosso pensamento enquanto indivíduos e enquanto sociedade. Agradeço aí a audiência de vocês. Faço o convite para se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e que deixem sugestões, participem. Fico muito feliz com o retorno que o canal está dando e espero então continuar o projeto com o apoio e com a ajuda aí de vocês. Valeu, pessoal!